Começa agora o programa Vício Tem Cura. Que Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa. Começa mais um programa Vício Tem Cura. E nós vamos mostrar nesse programa que você pode vencer todo e qualquer tipo de vício, seja o vício da bebida, da cocaína, do crack. Você tem um familiar nos vícios, nós vamos daqui a pouco dar a direção do que você vai fazer para você vencer esse vício que está atingindo a sua família. Mas agora eu quero ir até a nossa central de atendimento, Pastor Jonathan. Nós temos agora pessoas, os integrantes que estão aí junto com o senhor, prontos, preparados para poder ajudar essa pessoa. Sim, nós estamos aqui na nossa central, não apenas para dar um conselho, não apenas para mostrar a saída, mas para provar, como essa imagem aqui atrás de mim, que vício tem cura, independente da senhora, do senhor, seja você viciado, dependente químico, seja você que tem um parente que tem um problema de vício, nós estamos aqui prontos e dispostos. Ligue para cá agora, seja mensagem de texto ou de áudio, 0 operadora 11 3573 3500. E eu já gostaria que você preparasse uma camisa como essa. Quando eu digo como essa, não precisa ser necessariamente branca. Prepare uma camisa sua, você que sofre com os vícios, ou uma camisa do seu familiar, pois daqui a pouco nós iremos realizar os 4 passos. Eu queria que você prestasse muita, mas muita atenção nessa matéria, e eu tenho certeza que esse programa vai ajudar você. Cerca de 6 milhões de brasileiros já provaram cocaína alguma vez na vida. E só no último ano, cerca de 2,8 milhões fizeram uso da droga. Segundo uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo, a Unifesp, 5,6 milhões de adultos e 442 mil menores entre 14 e 17 anos admitiram ter usado cocaína. O Brasil ocupa o 2º lugar no ranking mundial de usuários desse entorpecente e seus derivados, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Cocaína, um alcaloide estimulante, extraído das folhas das plantas, conhecidas popularmente como plantas da coca. Atua no sistema nervoso central, provocando euforia e sensação de prazer. O processo de fabricação dessa droga começa na produção da pasta base da cocaína, que também podem ser feitos outros produtos como o crack e a merla. E quando é usada na forma injetável, por compartilhar seringas usadas, os riscos do dependente contrair AIDS e hepatite são bem maiores, aumentando as transmissões dessas doenças. Além de vários outros problemas de saúde, como aumento dos batimentos cardíacos, tremores, aumento da depressão, arritmias, crises de pânico, alucinações, delírios, tendência suicida. O usuário de cocaína, aos poucos, torna a droga mais importante que qualquer outra coisa, comprometendo sua vida social e profissional, fazendo uso de doses cada vez maiores da substância, em busca do aumento da sensação provocada por ela. Totalmente dependente do vício, levando muitas vezes à overdose. Quando acontece a falência dos órgãos por causa do consumo do entorpecente, pesquisas comprovam a relação entre o uso de cocaína e o aumento de acidentes de infarto e acidentes vasculares encefálicos. E eu sei que são muitas pessoas que, infelizmente, acabou se enveredando nesse vício. Começou com a bebida ou começou com o cigarro, começou bebendo socialmente e acabou se encaminhando para o vício da cocaína. Mas você sabia que você pode vencer esse vício? Você pode, embora a Organização da Saúde diga que o vício é uma doença incurável, progressiva e fatal, nós vamos mostrar nesse programa histórias, fatos verídicos de pessoas que chegaram na situação de viciado, na situação de cracudo, pessoas que chegaram com a vida
totalmente destruídas. Mas quando passaram a obedecer, elas ficaram totalmente curadas. Eu queria que a produção colocasse os efeitos. Coloque em tela cheia os efeitos do consumo da cocaína. Está aí, efeitos da cocaína sobre o comportamento do usuário. Agressividade. Você já não é mais a mesma pessoa. Eu sei que eu falo agora com esposas que ela já não reconhece mais o marido. O marido se tornou agressivo. Não só verbalmente, mas hoje, quem sabe esse marido agride você fisicamente também. Você, mãe, que tem visto seu filho agressivo, ele fica transtornado. Quer dizer, é o efeito da cocaína. Pode colocar o próximo? Perda do autocontrole. Quer dizer, a pessoa fica totalmente descontrolada, desinteresse no trabalho, obstinação em conseguir a droga a qualquer custo. Isso é fato. Há casos, por exemplo, no meu caso, eu cheguei ao ponto de mexer na bolsa da minha mãe por conta do vício. Quer dizer, o viciado, ele fica totalmente cego. Se for preciso roubar, ele rouba. Nós tivemos um testemunho de um que colocou fogo na própria casa para poder pegar os fios e vender o cobre para poder usar droga. Quer dizer, a pessoa, para poder conseguir o valor para usar droga, ela faz de tudo. Eu queria que você prestasse atenção nessa imagem, porque daqui a pouquinho nós vamos colocar a história do Marcelo. Olha aí o Marcelo, antes de chegar no tratamento. Mas daqui a pouco nós vamos colocar na íntegra o testemunho dele. Inclusive, você conhece alguém que sofre com os vícios? Você conhece alguém que acabou se afundando na cocaína ou em outro vício? Pede para ela sintonizar nessa programação, porque daqui a pouco nós vamos colocar o testemunho do Marcelo. Mas agora eu queria conversar um pouco com o Flávio que esteve ontem no programa. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Scarlett. Boa tarde, tudo pastor. Bem? Tudo bem. Hoje está tudo bem, né? Mas nem sempre foi assim, Flávio. Hoje sim, pastor. Hoje tranquilo, tudo bem. Depois que chegamos aqui, obedecemos aqui a voz de Deus aqui desse tratamento, as coisas têm mudado. Mas antes de chegar nesse ponto de que você passou a obedecer e as coisas mudaram, conta para essa pessoa, Flávio, olhando ali, como é que era a vida do Flávio antes de conhecer o tratamento. Conta aí, por gentileza. Pastor, minha vida foi um verdadeiro fracasso antes de chegar aqui. Eu passei 14 anos brigando contra uma vontade que, naquele momento, antes não sabia de onde essa vontade vinha. Depois que eu cheguei aqui no tratamento, que eu vi de onde era essa vontade, que era um espírito, quando eu me libertei, foi aonde eu comecei a ter paz. Então, como que eu cheguei aqui? Eu cheguei aqui, pastor, totalmente destruído. Eu achava que a minha vida não tinha jeito. Por quê? Eu até trabalhava, era trabalhador. Mas quando chegava final de semana, achando que ia tomar só mais uma para poder passar, para poder se tirar o efeito do trabalho, os vícios vinham nessa mais uma e se apropriava de mim tanto que eu cheguei no fundo de poço quando eu tentei tirar minha vida por 2 vezes. Você começou nos vícios com que idade e qual foi, vamos dizer assim, a porta de entrada, o vício que você deu início ali, qual foi? Com que idade? Eu conheci a cachaça por volta dos 14, 15 anos. Você começou com a cachaça? Comecei com a cachaça. E de 2006 para 2007 eu conheci a cocaína. Esse foi quando eu conheci a cocaína, parece que eu tinha descobrido um outro patamar, um outro grau de vida. Foi aonde ali foi o princípio para meu final de poço. Quando você começou a beber, o Flávio, você bebia socialmente e acabou perdendo o controle ou você já mergulhou mesmo no vício da bebida? Esse é um fator muito importante, pastor. Eu comecei a beber socialmente, achando que eu ia ter domínio sobre aquela bebida. Só que com o passar do tempo e depois com a descoberta da cocaína, eu interliguei os dois. E a terceira opção, interliguei o cigarro também. E quando entrou a prostituição e os jogos de azar, ficou o combo, o pacote completo. Então, daquilo que eu achava que era social, eu comecei, com o passar do tempo, perder o controle, mas não se achava, não se deixava falar, não aceitava que era um viciado. O vício já estava instalado ali na sua vida. O vício já estava instalado, e isso é bem você que está nos ouvindo agora, principalmente você que é empresário, que tem um negócio próprio, que tem uma condição financeira melhor.
eu queria falar para vocês que a nossa classe, ela não aceita o vício. Por que ela não aceita? Porque ela vê o poder dela aquisitivo e ela acha que ela vai controlar. Cuidado, cuidado, porque você está falando com uma pessoa aqui, eu estou falando para vocês que eu sou um empresário, ainda mais fui um empresário que a minha condição social fez eu me afundar mais. O porquê que ela fez eu me afundar mais? Porque, como eu teria o porte de mandar alguém buscar a cocaína para mim, buscar a substância para mim, eu não me considerava viciado. E quando eu cheguei no final de poço, já no último estágio, que foi a depressão, tentar tirar a própria vida, que eu fui entender que eu precisava realmente de ajuda. Quer dizer, você chegou ao ponto de tentar tirar a própria vida. Você vai falar daqui a pouco como que foi isso. Mas, Scarlett, você conviveu com o Flávio, você é casada com ele há quanto tempo? 14 anos. 14 anos, né? Quanto tempo o Flávio está curado? 1 ano e 2 meses. Quer dizer, boa parte desse convívio com o Flávio, você viveu com ele viciado. Como é que era para você, Scarlett, viver com um homem viciado? Mesmo sendo empresário, mesmo podendo te dar o melhor, mas muitas das vezes deixava de trazer para dentro de casa para poder deixar na biqueira. Como é que era? Era muito triste, né? E estressante o tempo todo, porque ele não tinha responsabilidade de nada. Ele dava na sexta-feira, ele desligava o celular às 4 horas da tarde, só ia achar ele já na madrugada do sábado. Então, era muito estressante, muito mesmo. Não tinha nem... Eu ligava para ele, ele não atendia, não sabia nem por onde ele andava. Quer dizer, ele ficava fora de casa e te deixava sozinha. Sozinha. Muitas das vezes ele fez isso com você. Toda sexta-feira. Todo final de semana ele fazia isso. Todo final de semana. E aí tinha brigas? Como é que era a relação entre vocês? Era um inferno, né? Era muita briga, muita mesmo. Chegou um ponto que ele não respeitava mais nem a filha, brigava na frente da filha. O que tinha de falar, se falasse palavrão, o que fosse, ele falava. Vida totalmente destruída. Foi assim que vocês chegaram no tratamento. Sim, foi assim. Vida destruída. Destruída. Inclusive, ô Flávio, nós temos, produção, se puder colocar, algumas fotos do Flávio. Eu queria que o Flávio comentasse. Olha essa foto aí. Se puder, volta aí, por favor, produção. Volta a foto anterior, por gentileza. Porque, se tiver como, é claro. Porque é muito forte. Esse aí é você, Flávio? Ou era, né? Porque, rapaz, você está irreconhecível. Esse aí, pastor... Se puder dividir o Flávio, isso. Olhando aqui, Flávio. Se puder dividir, olha aí. Esse aí, pastor, sou eu sim, já num estado bem avançado, bem decadente. Isso aí que você estava usando era o quê, Flávio? Isso aí era um charuto cubano. Charuto cubano. Charuto cubano. E misturado com alguma substância. Então, cheguei a esse ponto. Isso já foi chegando já no final de poço. Parecia um lobisomem, né? Eu tinha um apelido até no mundo onde eu convivi, era de Bin Laden, devido à barba. Pode ir passando mais fotos dele, a produção, se tiver mais fotos dele, porque eu queria que o Flávio ele comentasse. Tá aí, ó. Você que diz assim, não tem jeito para mim, porque tem muitas pessoas, ô Flávio, que ela pensa assim, poxa, eu sou um caso perdido, não tem jeito para mim, eu já estou afundado. Você falou que usou durante 14 anos, então muitas pessoas dizem assim, mas eu já uso há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, não tem jeito para mim. Você pode afirmar, Flávio, que tem jeito? Eu afirmo que tem jeito, inclusive nessas fotos aí. Olha essa aí, enche a tela com essa foto, olha aí. É você ali? É eu, pastor. Ali, por incrível que pareça, é eu. Então essa pessoa que diz assim, para mim não tem jeito. Tem jeito sim. Tem jeito sim, eu Flávio. afirmo aqui, eu afirmo para você que tem jeito. Essas fotos, inclusive, aí já era meu final. Eu achava, eu pensava, eu queria me isolar, ficar separado, porque eu achava que a situação que o vício trouxe na minha vida, que não tinha como mais reverter aquela situação. Mas eu falo para você, teve. Como que teve? A partir do momento que eu cheguei aqui... Segura. Ele vai falar daqui a pouco o que ele fez e ele vai contar como que está a vida dele hoje. Mas agora eu quero que você preste atenção no testemunho do Marcelo. Acompanhe e nós já voltamos com vocês. Você chegou na igreja usando que tipo de droga? Tudo. Eu só não usei êxtase porque a informação, se você usar o êxtase e beber álcool, você morre. Mas você fazia tráfico do quê?
A cocaína, maconha. Você chegava traficado aonde? Vale do Paraíba. Em São José dos Campos? São José dos Campos, o eixo. Na época, não tinha cura do vício. Se eu tivesse conhecido, se tivesse essa reunião aqui há uns 20, 30 anos atrás, hoje eu tenho 55, tinha muito menos viciado. Teve uma época que eu cheguei na beira da estrada, eu era fotojornalista, proprietário de uma agência, fui cobrir um jogo lá em Presidente Prudente. Só que chegou depois de 6, 7 postos policiais, eu fui pegar uma bala no console do carro. E aí eu puxei na época, né, uma peteca de cocaína, assim, dentro do sacolé, cheio. E aquilo me deu Eu fiquei assustado, porque eu não sabia o que eu tinha feito a noite passada. Não tinha nada de informação, nada. E aí eu encostei o carro. Daí eu achei mais e mais outra debaixo do tapete na frente, no banco de trás, e eu não lembrava onde eu tinha estado. Catei celular e... eu falei com você ontem? Não, você não teve tempo. Eu dei uma volta no carro carregando, porque era bastante coisa. Na época eu lembro que eu joguei tudo no acostamento. Eu falei, eu não quero mais essa vida para mim. Não é isso que eu quero para mim. Não é isso. E ainda na minha mente veio, não, mas guarda porque você vai dirigir 800 quilômetros e vai te dar sono. E eu dormi aquele dia no volante do carro e acordei na contramão, numa estrada no interior, onde passa aqueles treminhões de cana. Graças a Deus, nada. Mas a partir daquele dia é que eu comecei a andar na fé e a informação. Aí eu vim entender que era um espírito, que não era uma doença. Porque eu vivia dizendo, que nem eu estava falando para o pastor, eu nunca contei isso no testemunho, mas eu fumei muita maconha na folha da Bíblia. Você fumou maconha na folha da Bíblia? Maconha. É a primeira vez que eu ouço isso. Aquele evangelho pequenininho, eu usava aquilo lá. Quanto tempo você fumava maconha na folha da Bíblia? Eu fumei até o dia que eu arranquei uma folha do Apocalipse, e eu falei, só falta acontecer o Apocalipse na minha vida. Dito e feito. Perdi esposa, filho, perdi família, perdi empresa. Você chegou assim? Cheguei nesse estado. A partir dali começaram a acontecer essas coisas, e aí foi onde eu decidi. Falei, isso eu não quero mais para a minha vida. Quem é o Marcelo hoje? Não, o Marcelo hoje é outra pessoa. Outra pessoa. Eu sou dono das minhas escolhas. Eu tenho consciência de algum problema que dê por conta de uma escolha errada. Você se batizou nas águas? Me batizei nas águas. Foi batizado com o Espírito Santo? Sim, senhor. Deus abençoe. Amém. Tá vendo? A vida do Marcelo foi totalmente transformada quando ele chegou nesse tratamento. E é isso que nós queremos que aconteça com você. Inclusive, nós vamos agora à central de atendimento. Pastor Jonathan, nós temos pessoas que têm entrado em contato com a nossa central e já está marcando o atendimento dela neste domingo aqui dentro do museu? Temos sim, temos aqui o Paulo que ligou para nós, ele diz assim, estou viciado tanto na bebida como na cocaína e também cheguei ao vício da maquininha. Já gastei a 3 a 15 mil, até mesmo em dinheiro, e não sabia o que fazer, porque até mesmo agora ele já sabe que vindo ao tratamento, ele não vai ser apenas curado da cocaína, seja da bebida, seja o que for, ele vai alcançar a transformação de vida que ele tanto tem buscado. Temos aqui também o seu Maurício, ele pede ajuda, pois também ele é viciado na cocaína, foi orientado a ele vir nesse tratamento que com toda certeza a história dele, de todas as áreas, vai ser transformado. Quer dizer, muitas são as pessoas, pastor Jonathan, que têm gastado com internações, com psicólogo. Você vê, gastou 15 mil, e muitas das vezes a pessoa gasta, investe esse valor sem retorno, porque quando sai da clínica, volta a ter recaída novamente. Mas ela foi orientada, vai estar neste domingo e nós vamos ajudar ela. Agora, eu queria que você pegasse aí a sua camisa. Se você não pegou, corra lá no guarda-roupa, lá no cesto, pegue a sua peça de roupa ou a peça de roupa do seu familiar, porque nós vamos fazer agora os 4 passos. Você não aguenta mais sofrer com os vícios. As roupas absorvem a nossa energia corpórea e a energia dos ambientes.
E é por isso que é comum o uso de roupas em rituais que podem até destruir a vida de alguém. Saiba que uma atitude sua pode mudar definitivamente essa situação. Basta pegar uma camiseta sua ou do seu familiar viciado e seguir os 4 passos. Passo 1. Virar ao avesso. Passo 2. Sacudir a peça de roupa. Passo 3. Fazer o nó. Passo 4. Chegar até o tratamento para a cura dos vícios. Domingo, às 15 horas, Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. A camisa, ela tem o poder de absorver. E eu queria que você, se você puder, claro, você ficasse de pé aí agora e você vai colocar essa camisa na sua cabeça. E você vai falar, absorve, exatamente assim, ó, coloque ela na sua cabeça e diga assim: absorve todo vício, absorve toda fissura, absorve toda abstinência, absorve todo desejo, toda vontade, em nome de Jesus. Tá aí. E com essa camisa, você vai chegar neste domingo, inclusive a partir do 12h45, nós vamos estar aqui, ó. Pode abrir aqui, nós vamos estar aqui, ó, dentro do museu, realizando o atendimento, a consulta, como você vê nas imagens. A partir do 12h45, quando for 2h30, nós estaremos ali na entrada principal, vai ter uma cruz ali na entrada principal, aonde você vai tocar com essa peça de roupa na cruz, determinando que o vício seja cravado na cruz. E aí, quando você subir a escadaria, nós estaremos aspergindo o bom perfume de Cristo. Como você vê aí nas imagens, nós vamos aspergir o bom perfume de Cristo. E às 15 horas o tratamento se inicia. Uma coisa é certa, você não vai sair neste domingo da mesma forma. Mas agora nós vamos concluir aqui. Flávio e Scarlett chegaram com a vida destruída. Inclusive, você falou que você pensou em dar cabo da própria vida. Sim, por pastor. conta da depressão. No fundo de poço, eu pensei e tentei tirar minha própria vida durante 2 vezes. 2 vezes. Aonde chegou o convite para mim chegar até aqui? Veio até o tratamento. Quem veio primeiro? Você ou vieram os dois juntos? Eu vim primeiro, pastor. Você veio primeiro. E aí você passou a obedecer o método, você passou a viver a disciplina do tratamento. Eu quero, Flávio, que você fale como que está a sua vida hoje. Pastor, eu cheguei aqui como a maioria chega, desconfiado. Mas quando eu cheguei aqui, eu entendi uma coisa essencial: obedecer e perseverar. E eu comecei a obedecer e perseverar, porque eu tinha obedecido o vício 14 anos. Então, eu dei uma chance, eu falei, vou me dar uma chance para aqui. E eu comecei. Hoje, a minha vida, pastor, para quem chegou aqui devendo a agiota, corrido, escorraçado, a minha vida hoje, num ano e 2 meses, tudo pago, tudo resolvido, transformado, 1 ano e 2 meses sem recaída. No dia que eu pisei aqui, eu fui curado. Nunca mais tive vontade zero. E o mais importante de tudo, a presença de Deus que eu recebi aqui nesse altar. Hoje tem paz. Graças a Deus, Scarlett, pastor. como é que está hoje a vida de vocês? Como é que é o casamento de vocês? Quem é o Flávio hoje? Hoje a nossa vida está restaurada. Hoje o Flávio é outra pessoa, mudou da água para o vinho. É um excelente pai, marido excelente. A minha casa hoje vive um pedacinho do céu. 1 ano e 2 meses que não tem mais briga. A gente não sabe o que é briga. Hoje ele não te deixa mais união, sozinha? Não me deixa Hoje mais vocês sozinha. estão sempre juntos. Eu costumo falar que às vezes eu falo assim, não quer sair um pouco, não? Porque ele não me deixa mais sozinha. A gente vive um pedacinho de céu Hoje dentro a paz de casa. reina entre vocês. Completamente. E para essa esposa, se puder fechar nela, para essa esposa, o que você tem para falar para ela que o marido está nos vícios, que deixa ela fora de casa, que muitas das vezes agride ela? O que você tem para falar, olhando nos olhos dela, Scarlett? Eu tenho para falar para elas que tem que vir obedecer o que o homem de Deus fala no altar e colocar em prática.
Porque tem jeito para o seu esposo. Tem vício, tem cura. Então, luta por ele. Não fique falando assim, você não tem jeito, porque tem sim. Você, esposa, pode mudar a vida do seu esposo. Começa com ela, né? Começa a atitude por dela, você. né? E aí, hoje, então, Flávio, eu queria que você falasse agora com essa pessoa viciada, que está lá, desacreditada, que está lá pensando em dar cabo da própria vida. O que você tem para falar para esse empresário que acabou se enveredando nesse caminho dos vícios? Eu queria falar para você que está aí agora nos assistindo, nos ouvindo, que é o seguinte: presta bem atenção. Você pode estar agora encurtando esse prazo, encurtando esse sofrimento, como chegar até aqui. Eu garanto para vocês, que você chegando aqui e obedecendo, a sua vida muda. Está aqui a vida de um ex-viciado que devia para a agiota, que não tinha o crédito de comprar uma bala. E a minha vida foi transformada porque eu obedeci. Então venha, não fique aí perdendo tempo. Venha já agora, nesse próximo domingo, que eu garanto para você que a sua vida começa a tomar um novo rumo a partir desse domingo. Você pode afirmar que vício tem cura? Eu afirmo, com certeza, olhando dentro dos olhos de vocês que estão assistindo. Vício tem cura. Eu sou a prova disso. Então tá aí. Agora, depende de você tomar a sua atitude. Neste domingo, às 15 horas, aqui na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. O tratamento não tem internação, não tem medicação e você não vai pagar absolutamente nada. Mas uma coisa é certa, nós vamos provar para você que vício tem cura.